Boa noite. Começando mais um Seleção 93 na Copa. Ao vivo na Rádio 93 FM. Vamos comentar o que está as principais notícias da nossa seleção brasileira e as notícias da Copa do Mundo. E vamos repercutindo ainda o que está na imprensa internacional. Vamos estar essa noite com a gente, eu, Roberto Goretti, à minha esquerda, Marco Aurélio, e à direita, Beto Santos. Neymar faz o primeiro treino completo com o grupo da seleção de olho em jogo contra a Escócia. A seleção brasileira continuou os preparativos para enfrentar a Escócia. O último jogo a ser disputado no grupo C da Copa do Mundo. Ao treinar na manhã deste domingo no CT de Columbia Park, em New Jersey, a atividade não teve o atacante Rafinha, que teve confirmado uma lesão muscular na coxa direita, mas contou Neymar integrado plenamente ao grupo. O atacante fez o primeiro tempo integral com o elenco. Até então, ele havia participado somente de parte do aquecimento ou de ações com a bola separada do grupo. A tendência, revelada pelo técnico Carlo Ancelotti, é de que o camisa 10 esteja à disposição pela primeira vez nessa Copa, na partida das 19 horas de Brasília, dessa quarta-feira. Neymar não entra em campo há mais de um mês. Dos titulares contra o Haiti, apenas Alisson, Lucas Paquetá e Vini Júnior apareceram no gramado. Os demais fizeram um trabalho regenerativo na academia. A principal missão de Ancelotti será definir quem será o substituto de Rafinha no ataque. Ele terá 3 dias para escolher quem inicia entre os 11 titulares. São 2 os principais candidatos para a posição, Luiz Henrique e Ryan. O primeiro foi titular na ponta direita em 4 jogos, com Carlo Ancelotti, enquanto o segundo foi escolhido para substituir Rafinha no duelo contra o Haiti. Com a vitória por 3-0 contra o Haiti, o Brasil assumiu a liderança do grupo C. Tem a mesma pontuação do Marrocos, mas está em vantagem no saldo de gols. A posição final nessa fase será definida na última rodada. Marrocos enfrenta o Haiti, no entanto, os 4 pontos da seleção devem ser suficientes para assegurar a vaga na próxima fase. Comentários, Marco Aurélio, Beto Santos. Um abraço aí, Roberto, um abraço aí, torcedor. Um abraço, torcedor, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Seleção 93. Falando especificamente de Neymar, vejo que o Neymar treinou na segunda-feira, treinou hoje, ontem, que o time já está viajando nesse momento lá para o jogo de amanhã. Então eu vejo que o Neymar tem condições de jogar, para mim, ao meu ver, vai jogar só os 45 minutos finais. Acho que o Neymar não é o titular para o jogo contra a Escócia. Marco Aurélio, eu estou achando, e posso até estar enganado, que o Ancelotti está usando o Neymar como um trunfo. Você vê que pontos chegou a seleção brasileira. É um jogador que não estava nos planos dele, foi convocado devido aí vários fatores que aconteceram, e hoje ele sentindo que os grandes jogadores do futebol mundial estão se destacando. E quem sabe o Neymar pode entrar aí, eu acredito também que ele só entra no segundo tempo, ele pode entrar e aquecer o setor ofensivo da seleção brasileira. O Brasil já tem o Vini Júnior, que vem fazendo uma boa participação na Copa. Quem sabe o Neymar pode agregá-lo a mais jogadas de ataque na seleção brasileira. O que a gente tem que analisar também, Beto, é ver as condições que o Neymar vai chegar. Porque você pega o Messi, você pega o Cristiano Ronaldo, você pega o Mbappé, eles estão num nível muito elevado hoje, com condição física, e vem atuando em todos os seus campeonatos e jogando também uma excelente Copa do Mundo. Então, as condições físicas do Neymar, para mim, vai chegar muito abaixo desses jogadores que estão voando na Copa. Então, eu vejo que o Brasil precisa ganhar, é urgente esse jogo é muito importante, porque se o Brasil empatar, assim classifica, porque ele tem um ponto a mais do que a Escócia. Mas se o Brasil perder e Haiti perder para Marrocos, o Brasil é o terceiro colocado. Vai depender daquele rodada, chaveamento dos 8 melhores.
para ver se o Brasil está entre os 8 melhores. Terceiros colocados. Terceiros colocados do grupo de fase. Então o jogo de amanhã é muito importante para o Brasil. Dúvida. E também para a gente ver e acabar com essa máxima de Neymar joga ou não joga, ver as condições de Neymar, porque nós já estamos com um problema. O Rafinha está fora do jogo, não joga. Pode ser que até fora da Copa. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Aí ele vai colocar quem no lugar do Rafinha? O Zé Henrique? Vai colocar o Ryan? Quem que ele vai colocar no lugar dele? Você prefere qual, Roberto? Eu acho que quem está numa posição melhor, tecnicamente, conhece mais essa posição de ponta direita é o Luiz Henrique. Eu acho que ele tem mais experiência nessa posição do que o nome do Ryan. Ryan do isso. Vasco. Agora, eu não sei se você, Roberto... Porque o Ryan no Vasco jogava mais como centroavante. Mas é um garoto que vai para cima. Não vai, ele procura. Nós não temos jogadores que vai para cima. O meio de campo do Brasil é lento. Parece um trator só outro em camisa amarela. Eu queria colocar, Marco Aurélio, a opinião de vocês dois, é que a seleção brasileira, aquele ligamento de defesa, né, para ataque, aquele jogador que alimenta, né, que cadencia uma seleção, o Brasil não tem hoje. E tem um detalhe também, como o Casemiro, o homem de confiança dele, eu acho que o Casemiro vai para o jogo amanhã. O Casemiro, se tomar um cartão amarelo amanhã, ele está fora das oitavas. Ele não joga. Só vai zerar depois dessa fase que não é oitavas, é a fase extra da Copa, vamos dizer assim, porque joga-se 32 seleções para tirar as 16. Agora, eu estive observando um detalhe, que a imprensa também, alguns cronistas esportivos estão falando, mas são poucos. Mas o Lancelotti, ele não teve aí, ele foi muito pressionado, mas ele não ligou muito para a pressão não, viu, Roberto? O problema todo, Alberto, se fala muito do Lancelotti, mas você pega, por exemplo, a França hoje é uma das candidatas ao título. O treinador da França tem 14 anos que ele está treinando a seleção. O Lancelotti pegou a seleção tem um ano. Então, realmente... teve poucos treinos, né? E parece que ele virou brasileiro, porque já entrou na onda aqui, está surfando na onda. É complicado. São coisas que têm que ser analisadas. Tem jogadores, normalmente, às vezes, jogadores que você convoca, que você tem uma esperança de uma ação dele, na realidade, ele não corresponde àquilo que foi esperado dele. E, às vezes, jogadores de clube jogam muito bem no clube, chega na seleção, pesa. A camisa pesa. E é pouco tempo, se você for analisar um ano, e não é um ano direto, é um ano que joga 2 jogos, tem que ficar 3 meses parado. Junta. Joga né? 2, 3 jogos. Então, eu acho que eu não tenho muita esperança de que o Brasil possa chegar numa final dessa Copa do Mundo. Pode acontecer. Porque futebol, eu e Marco Aurélio, nós estávamos comentando aqui, acontecem coisas absurdas. Então, pode acontecer do Brasil chegar numa final. Mas é complicado, é mais difícil você ter um bom padrão de jogo. Você está falando em meio de campo, eu acho, por exemplo, o meio de campo do Brasil está dando muito espaço para o time adversário. Os jogadores estão tocando ali com facilidade. O Marco Aurélio falou do Casemiro, que era um excelente marcador. Ele fica voando. Também nós estamos sem laterais. O nosso lateral está marcando o Casemiro, ajudando o Casemiro. E o time, quando não tem um padrão de jogo definido, que certinho, cada um cumprindo a sua missão certinha, acaba pesando em outros, acaba sobrando para outros. Então, ali cria um tumulto de que acaba nenhum jogando bem. E outro detalhe também, todas as seleções têm grandes laterais, os laterais estão indo numa linha de fundo, corredor, cruzando. Né? O Brasil até agora, os laterais só ficam marcando e vai até o meio de campo, eles não vão até o final. Isso aí atrapalha muito o meio de campo. Muito. Mas na realidade, me parece, não tenho bem certeza, mas me parece que é um esquema e uma opção do Lancelotti. Ele quer jogar com 4 atacantes, mas prender os laterais. Mas aí... Né? Quer dizer, hoje, na realidade, aquele ponta direita mesmo, hoje não tem mais. Hoje são jogadores você vê que a bola, quando ele tenta fazer esses 4 jogadores,
os dois, tanto na direita quanto na esquerda, a bola não chega. Não chega. E- Mas é porque não tem quem exatamente. abastece. Quem né? abastece. Tanto no jogo de ontem da França e da Argentina, tem muito facão. O que é o facão? Você pega de um lado e joga para outro. O Brasil não tem essa jogada, não tem ninguém que faz E o facão. o outro detalhe Eu também vi que- o Cabo Verde fazendo isso. Sozinho direto. Todas as seleções do mundo hoje fazem o facão. O Outro Brasil não detalhe faz também, facão. tem acontecido poucos no futebol mundial, é lançamento. Porque a marcação hoje é muito forte, né? Então, quer dizer, um lançamento hoje praticamente que ele é inútil, né, Roberto? Existe uma diferença, eu sempre cito isso, cito como exemplo a Copa do Mundo de 1970. Tem um passe do Gerson para o Pelé em profundidade, que o Pelé vem atrás da defesa, mata no peito e faz o gol. Se prestar atenção no replay, vai ver o tempo que o Gerson teve de parar, arrumar a bola, olhar, e a defesa da Tchecoslováquia adiantada, ele jogou por cima. Que era um sistema 4-2-4. Então você tinha 4 jogadores na defesa, 4 no meio de campo e 4 na outra defesa. Que eram 2 no meio de campo de um time, 2 de outro. Hoje não. Hoje o meio de campo é povoado, é praticamente um futsal. O cara mal encostou na bola, está chegando marcação. Chegando. É tanto que os grandes jogadores eles estão usando a marcação 1-2, né? Vai o primeiro dar o combate, o segundo praticamente nula. Detalhe, os laterais do Brasil hoje, para mim, são os piores laterais que o Brasil podia levar. São esses que estão aí. Não jogam nada. Eu até brinco, eu falo que na Copa de 80, de 82, eu falava assim, bota a ponta, nós estamos precisando de lateral, não tem lateral. Os laterais não sobem. Não sobe. Só fica marcando. Então, aí o Brasil joga com quem? Em vez de jogar com 11, está jogando com 8, com 7 jogadores. Eu acho que talvez, igual está falando, pode ser até uma determinação do treinador plantar os 2 lá atrás, mas hoje o futebol moderno exige um apoio do lateral. Isso é pacífico. Isso, né? Você sabe que isso começou na época do Cláudio Coutinho, né? O overlap, não lembra? Lembro. Os laterais E o nosso meio de campo é muito lento. É muito Não, lento. e o Beto falou uma coisa pensante. aqui, não tem, exatamente, não tem um jogador que a hora que o jogo estiver apertado, que ele para a bola, que ele olha, que ele inicia a jogada. Aquele primeiro jogo contra o Marrocos, o que o time do Brasil perdeu de bola, de passe errado, e passe aqui, daqui pertinho, passe de 3 metros. O Brasil não conseguia sair da sua defesa, principalmente no primeiro tempo. O Brasil não conseguia sair da defesa para o ataque porque o erro de passe era muito alto. Então nós não temos. Talvez, sei lá, opinião, se todo mundo fosse convocar quem é escolhido, o Brasil teria que convocar 100 jogadores. 210 milhões só. Mas eu acho que o Matheus Pereira hoje faria falta na seleção brasileira. Pensante. Seria. O lugar do Paquetá. Acho. E o próprio sistema hoje da Copa, das seleções, ela está pedindo jogador dessa qualidade. Porque os times que têm destacado aí no meio de campo tem algum jogador de classe. O meu medo do jogo de amanhã, porque o jogo é 19 horas e os 2 jogos são no mesmo horário, porque é a terceira fase. Marrocos joga... E hoje tudo é tecnologia. O banco está ali, mas está todo mundo de olho no outro jogo. Marrocos tá dando uma goleada no Haiti, o Brasil perdendo... Acho que não vai perder, mas se estiver perdendo, imagina como é que vai ser a loucura desse time para tentar marcar e virar o jogo. Se o Brasil ganhar de 1-0 da Escócia é goleada. E o Marrocos fazer 5, está em primeiro lugar. O Brasil vai ser o segundo. Exato, é porque ali é saldo de gol. Os dois têm a mesma pontuação. Eu particularmente, acredito que o Brasil vença bem. Bastidores. O presidente da CBF veta uniforme vermelho para goleiros do Brasil contra a Escócia. A FIFA anunciou uma mudança no uniforme do Brasil para a partida contra a Escócia nessa quarta-feira às 19 horas, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os goleiros da seleção não usarão camisa, calção e meiões na cor vermelha, como anunciado inicialmente. Alisson, Ederson e o Everton vestirão kit na cor verde. O GE1 apurou que a alteração aconteceu após pedido de Samir Chaudhry, presidente da CBF. Como havia outro conjunto disponível e não haveria conflito com as cores da seleção adversária, a FIFA autorizou a troca. Em 2025, o dirigente já havia vetado a cor vermelha ao segundo uniforme do Brasil com a marca Jordan. Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese.
Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco. São as cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção, afirmou o dirigente no ano passado. Realmente, camisa vermelha... não combina, né? Nós já estamos acostumados a ver o Brasil com camisas azul, branca, verde, tudo. Então, vamos deixar... Porque existe uma polêmica aí, que já existe, até Sport TV entrou no meio, falando aí de presidente e confusão política. É outro assunto. Aqui é esporte tem que respeitar as cores brasileiras. Fala que a questão da Brahma, gosta do que usa vermelho, tudo tem conversa. Né? Exato. Mas as cores tradicionais do Brasil é verde, amarelo e azul. Verde, amarelo, não tem que sair disso. E o goleiro também, eu gosto muito. E hoje quase goleiro nenhum usa, né? É o preto, né? É igual, na minha opinião, ontem no jogo da Noruega. A Noruega ontem jogou de preto. Eu não gosto do uniforme, porque para mim a Noruega tem um uniforme muito bonito. E aí tirou a identidade da seleção. Você tira a identidade da seleção. Eu acho até que o time de futebol em si pode até mudar a cor e tal, né? Mas a seleção não, porque a seleção não representa um povo, representa um país. Então ele tem que representar o hino e as cores do país. Exato, concordo. Exato. E teve alguns times, né, que inventaram cor de camisa e depois pararam. Você vê que hoje não usa mais. Com certeza. Principalmente time brasileiro. Zagueiro diz que Escócia está extremamente ansiosa para enfrentar o Brasil. É um ícone em Copa. Se você perguntar a alguém na rua uma memória da Copa do Mundo, provavelmente será uma que envolve o Brasil. A frase acima não é de um brasileiro, mas sim do Jack Hendry, zagueiro titular do Al-Ettifaq da Arábia Saudita e da Escócia nessa Copa do Mundo. Apesar de o confronto brasileiro e escocês não cerrarem mundiais, os países já se enfrentaram 4 vezes, nas edições de 74, 82, 90 e 98. O jogador de 31 anos nunca vivenciou esse duelo e ele não esconde sua motivação. Talvez quando o torneio terminar e você olhar para trás, essas memórias, quando você vivenciou esses momentos, será difícil viver com emoção. O Brasil é um ícone em Copa do Mundo. Acho que uma das primeiras coisas que você pensa quando se fala em Copa do Mundo é o Brasil, por causa da história que eles têm no torneio e pelos jogadores que tiveram na competição. Se você perguntar a alguém na rua uma memória de Copa do Mundo, provavelmente será uma que envolve o Brasil. Jogar contra uma seleção como essa vai ser incrível e, quem sabe, fazer história contra eles. Seria ainda mais especial, declarou em entrevista ao canal oficial da seleção escocesa no YouTube. Além da sensação de enfrentar o maior campeão do mundo com 5 títulos, há ainda algo inédito em jogo para a Escócia na partida dessa quarta-feira, às 19 horas de Brasília, em Miami, nos Estados Unidos. Com 3 pontos no Grupo C, a equipe tem chance de avançar pela primeira vez para a segunda fase do Mundial. Creio que os jogadores estão extremamente ansiosos para esse jogo, porque sabemos quão grande esse espetáculo é, especialmente em Miami. Espero que seja uma noite especial para a nação, afirmou Hendry. A defesa tem sido o ponto forte da Escócia, que sofreu apenas 1 gol nos 2 primeiros jogos. Na derrota de 1-0 para o Marrocos, se conseguir ao menos o empate do Brasil, o país terá boa chance de se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Eu vejo essa matéria muito legal, muito interessante, que eu vejo que ainda nós temos um grande respeito pelo mundo inteiro, pela história que o Brasil fez, o maior campeão, a seleção que foi em todas as Copas. Então o respeito que o mundo tem pelo futebol, pelo Brasil, é muito grande. Nós construímos uma coisa muito grande, muito importante para o Brasil em todas as Copas. Infelizmente, hoje, a gente não tem uma seleção à altura desse respeito que o mundo inteiro tem com o Brasil. Inclusive o ranking, né? O ranking hoje da Nós somos brasileira. 9º colocado. Marrocos está na nossa frente. Como, agora, coloca esse sistema de ranking? O ranking é a FIFA que faz. Então, ela reúne já todos os jogos que você faz durante o ano, as competições que tiveram, como nós temos aqui a
as eliminatórias, lá tem a Eurocopa e tudo, e ver os rankings, ver como que foi cada seleção durante esse torneio. Inclusive, Até o Brasil cada foi jogo. fraquíssimo. Até a derrota da França no amistoso, agora ela perdeu por causa da derrota. O Brasil foi muito mal nas eliminatórias. A Espanha passou na frente. E tem peso, cada jogo tem peso. Por exemplo, Exato. se vai jogar contra a Alemanha, Brasil-Alemanha, o peso é um. X. Se vai jogar contra, sei lá, Cabo Verde, o peso é outro. Então, Entendi. vão contando todos esses Isso é aí. bom para o e faz torcedor entender, porque tem porque pessoas que ficam imaginando como. Você que- vê um Os jogador- campeonatos também, né, tem peso. Exato, você vê um jogador lá falando que a alegria dele disputar um jogo contra o Brasil, imagina. Você vê a sinceridade deles, né? Exato, então o respeito que tem por Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Zico, Sócrates, e aí vai uma série de jogadores aí que marcou muito a seleção brasileira, então o respeito que tem é muito grande. Maior artilheiro da história das Copas, Messi tem mais recordes pela Argentina. Confira todos. Camisa 10 da Argentina marca 2 diante da Áustria e se isola no recorde de jogadores com mais gols marcados em Copa do Mundo. Veja a lista dos artilheiros. Lionel Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O camisa 10 da Argentina marcou 2 vezes na tarde dessa segunda-feira contra a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos, e se isolou como o único jogador a atingir 18 gols em Copa. O alemão Klose tem 16 gols. O primeiro gol aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, em bonita troca de passes no ataque argentino. Medina recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. Almada fez um lindo corta-luz e a bola foi na direção de Messi, que bateu de chapa com a canhota no canto do goleiro. Aos 8 minutos, o astro já havia perdido um pênalti. Nos acréscimos da partida, Messi fechou o placar. O camisa 10 aproveitou o rebote na área, limpou o goleiro e os marcadores e chutou forte de esquerda para ampliar em 2-0. Messi tem 5 gols nessa Copa do Mundo 2026 e volta a se isolar na artilharia da competição. Ele havia marcado os 3 gols na vitória por 3-0 em cima da Argélia na estreia da Argentina na Copa. Esse é o 6º Mundial de Messi. Em 2006 e 2018, o atacante marcou um gol em cada. Em 2014 foram 4 gols. Na campanha do título de 2022, fez mais 7. Apenas na África do Sul, em 2010, passou em branco em uma Copa. O Messi é um jogador que cuida, né, fisicamente, até a sua vida. E você vê, ele conseguiu quebrar aí o recorde em cima do Ronaldo, fenômeno, porque o Ronaldo disputou menos Copas. Se você for analisar, em termos, o Ronaldo fez melhor. Mas pena que a última Copa do Messi, 37 anos, a última Copa dele, Mas está voando no futebol. Mas você vê, pelos 37 anos, você vê aí a tecnologia hoje, né, do setor de física e medicina esportiva. Eu, para ser sincero, não não sei se ele disputa mais uma não, viu? Não, essa para mim é a última dele, não vai, porque teoricamente 38 é a última, anos ele faz agora. Esse ano 38, com 4 é 42 anos. É muito difícil ele. E a seleção argentina hoje tem um padrão de jogo hoje que começa de um jeito, são começa de outro. Então eles já estão começando a estruturar. Agora o técnico da Argentina tem um padrão excelente. Para mim, o melhor técnico. Um dos melhores treinadores de futebol mundial. Tem a seleção na mão e ele fez uma coisa na Argentina que nós estamos precisando fazer aqui. É chegar um técnico e falar assim, CBF, eu sou o técnico, a partir de hoje, então quem manda sou eu. Eu vou fazer o que eu quiser. Me dá a carta branca. Que deram para ele. O povo brasileiro, o torcedor brasileiro, os cronistas esportivos brasileiros, quem mexe esperava isso do Carlos Ancelotti. E detalhe, torcedor, ontem na Argentina, eles inauguraram na Argentina um busto, uma estátua do Messi de 26 metros de altura. Que legal. É um monstro. Colocaram ontem um monstro de imagem do Messi. O Messi hoje é idolatrado, é o rei lá na Argentina. Para mim, vai ser um dos destaques dessa Copa. Acho que ele, tá sendo, Cristiano Ronaldo e o Mbappé, e o Haaland da Noruega também vai ser os 4 jogadores para mim. E eu incluo nessa lista sua o Vini Júnior.
2 jogos, já fez 2 gols. Desde que pega a bola, coloca debaixo do braço, igual o Messi está fazendo. Mas tem que fazer gol. O gol ele está fazendo. Mas ele tem que ser mais participativo, tem que ser aquele jogador que manda para mim que eu resolvo. Tá, mas sem apoio, né? Porque ele não tem apoio. Quando ele pega a bola, ele vai dar para quem? Não, mas você vê que você pega o Messi, por exemplo. O Messi, ele pega a bola e ele faz o que ele quer. Ele toca, ele dribla, ele entra na área. O Mbappé pega, chuta, faz o que ele quer. Já o Vinícius Júnior. Ele só fica naquela faixa. Baixa a cabeça, né? E vai igual um burro, velho. Esse é uma coisa. Ninguém aguenta isso, não. O jogador tem que ter classe, tem que ter estirpa. O Messi ontem fez uma jogada ontem sensacional. Ele driblou 3 lá e quase que entrou com bola e tudo uma hora lá. O último gol da Argentina é uma pintura. Uma pintura que o Messi fez. Então é isso que falta num jogador brasileiro. Hoje a gente não tem um. Que tudo tem a viseira. É o que nós tínhamos de forte no futebol brasileiro era o drible, né? Hoje ninguém. Não tinha claque sobrando, né, Beto? Você pegava... Nós não temos sorriso nas pernas hoje, Beto. A verdade é essa. Você viu aquele time de 2002, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Tinha rival, tinha 86 era um prazer. Foi detalhes que a gente perdeu a coisa. Nos Estados Unidos hoje, agora é coisa que eu vi e eu vou falar para mim. Hoje quem está fazendo mais sucesso lá chama-se Ronaldinho Gaúcho, está fazendo mais sucesso que essa seleção. Onde o bruxo está indo é um espanto, como ele é querido no mundo inteiro, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo Fenômeno também é muito querido. Mas o Ronaldinho está fazendo mais. É lógico, ele é mais, mas o Ronaldo também é muito querido. E é um dos 2 jogadores brasileiros hoje. O resto, ninguém fala mais. Porque jogadores do passado, os grandes jogadores brasileiros, a juventude hoje já não conhece mais, né, Ronaldo? Com certeza. Então, fica aí essa interrogação. Agora nós vamos para ver o que está bombando nas redes sociais, Beto. Em parceria com a rede Itasat, Enio Lima volta para contar o que está bombando nas redes sociais. #Messi é assunto nas redes sociais. A Argentina se classificou à próxima fase da Copa do Mundo. Outra vez com grande atuação de Lionel Messi, que marcou os 2 gols da vitória diante da Áustria. Messi chegou a 18 gols e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Klose, que tinha 16 gols. Messi tem 5 gols nesta Copa do Mundo e volta a se isolar na artilharia da competição, ele que já havia marcado os 3 gols na vitória em cima da Argélia. Esse é o 6º Mundial de Messi. Em 2006 e 2018, o atacante marcou 1 gol em cada Copa. Em 2014, foram 4 gols. E na campanha do título na última Copa, fez mais 7 gols. Apenas na África do Sul, em 2010, Messi passou em branco, sem marcar nenhum gol. Em 100º jogo pela França, Mbappé volta a brilhar na Copa. Veja números. Kylian Mbappé segue deixando sua marca na história da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, ele precisou de apenas 14 minutos para abrir o placar sobre o Iraque, em partida pela segunda rodada do Grupo I. O golaço de pé esquerdo em finalização de fora da área foi o 3º de Mbappé em 2 jogos nessa Copa. Esta é a 100ª partida do atacante com a camisa da França e ele já é o maior artilheiro da história da seleção francesa com 59 gols. Após 2 horas de interrupção por conta da tempestade, Mbappé voltou para a segunda etapa marcando mais um gol, aos 9 minutos. Dessa vez foi fácil. Após lambança da defesa iraquiana, Dembélé rolou para o atacante tocar para o gol vazio. Aos 27 anos, Mbappé chegou à incrível marca de 16 gols em Copas, empatando com Miroslav Klose. O recorde é de Lionel Messi, que chegou a 18 gols, com os 2 que marcou sobre a Áustria também nessa segunda-feira. É muito difícil não imaginar que o atacante do Real Madrid será cedo ou tarde o dono deste recorde histórico. Afinal, pela idade, ele ainda pode disputar mais 3 edições de Copa do Mundo. Números de Mbappé com a França até agora: 100 jogos, 16 deles em Copa, 60 gols, 16 deles em Copas, 40 assistências, 2 delas em Copas e 2 títulos, Copa do Mundo de 2018 e Nation League de 2021.
Para mim, esse menino, vou chamar menino, 27 anos, tem tudo para ser um dos maiores fenômenos do futebol mundial. E com detalhe, na hora que tiver, eu espero estar vivo para me ver, na hora que estiver aposentando, acho que vai ser difícil alguém passar os números desse Mbappé. Concordo Porque plenamente o com que você. ele está jogando, gente, ontem, depois daquela chuva que deu lá, aquela chuva, o jogo parado quase 1h30, ele entrou em campo e acabou com o jogo novamente. E ele lembra, Marco Aurélio, ele é o tipo de jogador de sul-americano, naquelas boas fases do Uruguai, né, do próprio Brasil. Né? Marcou um golaço, ontem, o primeiro gol contra o Iraque, ontem uma pintura fora do meio da rua, ontem um golaço, e depois de um presente do goleiro do Iraque. Para mim o Mbappé está virando craque, mas craque mesmo, porque vai ser um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Comemoração Viking embala a Noruega na classificação ao mata-mata da Copa. Os jogadores da Noruega sentaram no gramado e fizeram a comemoração Viking, eternizada por seus torcedores durante a Copa do Mundo, após garantirem vaga na fase de mata-mata com uma sofrida vitória por 3-2 sobre o Senegal. Em sua primeira participação no torneio desde 1998, os torcedores noruegueses, vestidos de vermelho, vêm reproduzindo a tradicional remada Viking nos estádios, em escadas rolantes e até mesmo na Times Square, em Nova York. Mas ele nunca foi tão emocionante e cheia de alegria quanto após o apito final dessa segunda-feira. Martin Odegaard e Erling Haaland, os dois gols ajudaram a garantir a vitória, reuniram todo o elenco para realizar a comemoração diante dos torcedores. No entanto, tiveram de esperar pelo técnico Ståle Solbakken, que começou pelas escadas da arquibancada após o fim do jogo, para abraçar e beijar sua esposa. Com os jogadores sentados em fileiras, que lembravam de um barco viking, e Solbakken acompanhado no meio de campo, Odegaard começou a marcar o ritmo como baterista, conduzindo a celebração a um clímax de pura alegria. As imagens da televisão mostraram torcedores em Trondheim participando da festa, enquanto a comemoração unia os apoiadores da Noruega espalhados pelo mundo. Foi incrivelmente divertido, diz o atacante Alexander Sortold, sorrindo, mais divertido do que eu imaginava. Quando você ouve o som, é algo mágico. Questionado sobre até onde ele e a remada Viking poderiam levar a equipe nesta Copa do Mundo, Sorloth mostrou confiança. Vamos ver, mas se atingirmos o nosso melhor nível, estamos em um torneio onde tudo pode acontecer. Se jogarmos no nosso máximo, podemos ir longe, afirmou. A Noruega ocupa a segunda colocação do grupo I, com 6 pontos, atrás da França, apenas no saldo de gols. As duas seleções se enfrentam na sexta-feira, 26, às 16 horas de Brasília, pela última rodada da chave. Está aí um bom jogo, hein? Bom jogo. Detalhe, né? essa comemoração para mim foi até agora o marco dessa Copa. Foi muito legal ver os jogadores. É como foi a Ola no México. Exato. Né? Foi muito legal ver. Eu acompanhei o jogo ontem, e aí acabou o jogo, o Texan correndo, subiu a escadaria, ninguém sabia para onde ele ia. Foi lá, deu um beijo na esposa, ficou abraçado um tempo lá, depois desceu todo mundo já no campo lá, e a torcida da Noruega está fazendo uma Copa sensacional. Todo mundo achando que eles iam lá para brigar, para uma confusão. Está sendo, para mim, a torcida mais divertida. E o engraçado, Marco Aurélio, muito legal. E o engraçado é que eles fazem isso na arquibancada, mas fazem nas ruas também. Exato. Ocupam uma rua inteira fazendo a remada Viking. Eu vi na escada rolante do shopping. Na escada rolante. Foi ótimo ver aqui, todo mundo. E detalhe, é tudo cronometrado. Na hora que está chegando no último degrau, o cara já está levantando e cada levantando para sair da escada. Muito legal. Muito legal. E falando do Haaland, o Haaland agora começou a marcar, não foi bem na última Copa, não tinha marcado gol na última Copa. Nessa Copa já está com 3 gols, e outra era para ter feito mais gols.
Então, assim, a Noruega vai ser uma grande surpresa aí. Já é surpresa da E Copa. detalhe, Né? e é um grupo que a gente tem que ficar de olho. Vai dar trabalho para a França. Porque é França e a França está na frente por saldo de gol, tem um gol só. Mas aqui, dependendo do grupo do Brasil, como nós vamos chegar, nós podemos pegar eles aqui nas oitavas de final. Então pode pegar ou França ou Noruega. Caminho do Brasil é só Nesse caso, o Brasil foi em terceiro, né? Não, isso é em primeiro ou segundo. Entendeu? Ele cruza com esse grupo aqui nas quartas de final. Então, assim, tem que ficar de olho, porque não é bobo, não tinha time bom, mas para mim foi um grande jogo ontem que eles fizeram contra o Senegal. E no final o Senegal foi para cima, marcou 2 gols, quase empatou o jogo. No último minuto, o camarada perdeu um gol de cabeça dentro da pequena área no escanteio. Cabeceou por cima. Sem dúvida. Foi a última jogada do... Foi um jogaço, né? Foi um grande jogo lá. E o Senegal tem grandes jogadores, né? Grandes jogadores. E está fazendo uma grande Copa. Eu acho que ainda o Senegal passa entre os melhores terceiros colocados, que ele deve ganhar o seu próximo jogo. E o preparo físico do Senegal é fantástico, né? Sem dúvida. 45, 46, Mané joga muita bola. Quase que empataram o jogo. E o que acontece hoje é que, com essa globalização, você vê os times da África, times da Ásia, a seleção, tem jogadores, a maior parte deles estão no futebol europeu, como tem treinadores europeus e trabalhando, né, do Japão. O Japão não tinha futebol até o Zico ir para lá. Ou o que é a seleção japonesa hoje? A seleção do Zico lá, então virou assim. Antigamente ninguém sabia como é que era o futebol. Você pegava um alemão, chamava o alemão de cintura dura. Eu acredito também, depois dessa Copa, o futebol americano, o futebol vai crescer muito nos Estados Unidos. Vai porque os Estados Unidos agora estão... E tem uma boa seleção, hein? E está com uma boa seleção. Os Estados Unidos estão vindo como que é importante o futebol, não é, para o mundo. Estão vindo, essa Copa está dando uma visibilidade muito grande para os Estados Unidos. Eu acho que lá a liga deles vai crescer e eu tem dinheiro, né? E eu vi que Casemiro está indo para o time do Messi. Tá. Já assinou. Parece que está tudo certinho. O Casemiro vai jogar do lado do Messi na Liga Americana. Modric completa 200 jogos pela Croácia sob pressão em duelo de desesperados com o Panamá na Copa. Modric é um dos quarentões da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, e está ainda mais nos holofotes pelo fato de a Croácia vir se destacando nas últimas edições, terceiro no Catar, por exemplo. Ídolo e quem mais defendeu seu país, o meia estreou mal na derrota por 4-2 diante da Inglaterra. Acabou substituído e agora entra em campo em seu 200º jogo pela seleção, sob a obrigação de fazer a esquadra nacional renascer na competição em duelo de desesperados com o Panamá. A partida começa às 20 horas, daqui a pouco, no BMO Field, em Toronto. Diferentemente do confronto da estreia diante dos ingleses, na qual era coadjuvante, mas mostrou o poder de reação por 2 vezes. Dessa vez a Croácia é a favorita e terá a missão de superar o forte poder de marcação da adversária para sair da lanterna. O Panamá perdeu por 1-0 de Gana, sendo vazado somente aos segundos minutos do segundo tempo. E a marca história de Modric deve servir de motivação a ele e todo o elenco por um dia de festa completo no Canadá. Jogador diferenciado, o armador ainda goza de enorme prestígio quando defende as cores da seleção e os companheiros não escondem a satisfação de tê-lo ao lado. Um número incrível, não sei o que dizer sobre Luka, que é o Modric. Uma história impressionante. Obrigado, capitão, por nos mostrar o caminho e pela honra que temos de viver algo assim, jogando diante dele. Faremos o melhor que pudermos, não apenas por ele, mas por todos nós, diz o atacante Kramaric, que entrou no decorrer do jogo com a Inglaterra e pode pintar com a surpresa diante dos panamenhos. Um detalhe, esse jogo é logo na hora que acabar, que é o programa 20 horas, o jogo começa já e o time da Croácia precisa ganhar de Panamá, porque senão complica muito, porque já perdeu para a Inglaterra, então é um jogo muito importante hoje. Para a gente ver também, porque eu gosto muito do Modric, para mim é um grande jogador, jogou muita bola no Real Madrid,
Então, assim, eu vejo que eles pegaram a Inglaterra está muito bem, mas eu vejo que o jogo Croácia e Panamá, acho que o Panamá não vai ser pressão para aguentar a Croácia, porque a Croácia vem para cima, porque se não ganhar, pega a mala e vai embora. Eu não lembro bem se foi um jogo pela Copa, mas um jogo entre Croácia e Brasil, esse Modric só fez para chover. Ele joga muita bola. Joga. É um baixinho, camisa 10, excelente. É um jogador que... Camisa 10. Né? Eu gostaria de ver numa seleção brasileira, porque ele sabe jogar como um camisa 10. Ele sabe distribuir bem a bola, vai para frente, É um jogador que joga de cabeça erguida. Esse Modric, para mim, pena que, para mim também, acho que é a última Copa dele também. 40 anos, né? 40 anos, acho que um camisa 10 já não vai mais fazer parte do Real Madrid, mas jogou muita bola, conquistou tudo na vida no Real Madrid. Colômbia pode garantir vaga antecipada na segunda fase da Copa. Veja a situação do grupo. A Colômbia pode garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. Para isso, basta vencer a República Democrática do Congo, nesta terça-feira, às 23 horas, horário de Brasília, pela segunda rodada do Grupo K, na cidade de Guadalajara, no México. Como venceu o Uzbequistão na estreia e viu Portugal e RD do Congo empatarem, os colombianos estarão garantidos no mata-mata, somando mais 3 pontos, sem depender de qualquer outro resultado da partida dos portugueses contra os uzbeques, que ocorre mais cedo em Miami, nos Estados Unidos. Se o feito se concretizar, será apenas a 4ª vez que a Colômbia passa da fase de grupos da Copa do Mundo. Em 1990 e 2018, chegou às oitavas de final e em 2014 chegou às quartas, tendo sido eliminada pela seleção brasileira. Os colombianos estão comandados pelo ex-jogador de futebol argentino, Néstor Lorenzo, que está no cargo desde 2022. Em caso de empate ou derrota, a seleção de James Rodrigues e Luiz Dias leva a definição do grupo para a última rodada, quando a Colômbia enfrenta Portugal e RD Congo, República Democrática do Congo, encara o Uzbequistão no dia 27. Nesse momento, o Grupo K tem a liderança isolada da Colômbia, com 3 pontos, seguido por Colômbia e RD Congo, empatados com 1 ponto cada, e por Uzbequistão na lanterna e sem ponto. Esse jogo é agora, daqui a pouco, às 23 horas lá no México, mas para mim acho que a Colômbia está com um time bem melhor. Colômbia ganhando hoje, está praticamente com o pé na Copa, já com 6 pontos, e aí depois vai disputar a liderança do grupo com Portugal na última rodada. Mas eu vejo que uma grande... a Colômbia, para mim, tem um grande time, tem grandes jogadores. Tem jogadores, vários anos, né? Tem jogador que está no Palmeiras hoje, que é o John Arias. Tem outros jogadores que jogam em vários times do Brasil. Então, a Colômbia está com um time muito bom e eu vejo que a Colômbia vai longe nessa Copa também, porque para mim foi um dos melhores times que a Colômbia fez nas últimas Copas do Mundo, é esse time da Colômbia. Mas agora, você está falando em Colômbia, isso é uma prova da mudança no futebol. Colômbia, Venezuela, Equador, era um saco de pancadas do Brasil. Fazia 3, 4, 5 gols deles. Principalmente a Venezuela era 8-0. E hoje nós estamos perdendo para a Venezuela. Hoje nós estamos perdendo para a Venezuela. Aí é a prova da mudança que houve no futebol mundial. Sem dúvida. Então, o futebol, assim... E hoje tem vários jogadores, assim, que não jogam mais no país porque está saindo para a Europa, saindo para os Estados Unidos, vindo para o Brasil. Até para o Brasil, né? Então, assim, hoje está jogando mais jogadores fora de seus países do que dentro do país. E com parceria com a rede Tassat, Emerson Romano volta para contar os acontecimentos da rodada da Copa. Rapaz, que rodada da Copa do Mundo foi essa, amigo? Só jogão e só com estrela brilhando, hein? Para você ter uma ideia, a Argentina venceu a Áustria por 2-0 com 2 gols dele, Lionel Andrés Messi. E o Messi, com os 2 gols, se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ultrapassando o alemão Miroslav Klose. E agora é o Messi absoluto. Mas tem alguém na cola dele, porque logo em seguida, após a vitória da Argentina contra a Áustria, a França venceu o Iraque por 3-0.
e Kylian Mbappé marcou 2 gols e um Dembélé marcou outro. Esse jogo foi marcado por uma paralisação de mais de 2 horas por conta de uma tempestade que desabou nos Estados Unidos. E o jogo foi paralisado no intervalo, 2 horas depois é que voltou. Aí, quando o Mbappé estava feliz da vida, sorridente, teve o jogo da Noruega contra o Senegal. A Noruega venceu por 3-2. E o tal do Haaland marcou 2 gols e o Pedersen marcou 1. O Ismaïla Sarr fez os 2 gols do Senegal. E o Haaland também está na briga ali pela artilharia. E fechando o dia, já hoje, em Santa Clara, na Califórnia, a Jordânia saiu na frente com Al Rashidan, mas a Argélia virou com Bendouari e o Gouri vencendo por 2-1. Com isso, a Argélia tem chance de classificação como segunda colocada do grupo da Argentina, hein? E a Jordânia eliminada da Copa do Mundo. Em termos caseiros, tivemos a volta das nossas equipes às atividades depois das férias, jogadores de Atlético e Cruzeiro. E no Atlético a novidade, o empréstimo do meia Matheus Zep para o futebol português e no Cruzeiro a saída de Kaique para o futebol italiano. Principais manchetes dos jornais do mundo. Vamos falar agora, destaque em toda essa Copa do Mundo, destaques nas principais manchetes. O jornal Le Parisien, jornal francês, vê Brasil e Espanha sem oferecer tanto na Copa e exalta a França. Abre portas para a ambição. O Diário Olé, esse é argentino, né? A Argentina segue com sua lenda, Messi, recordista mundial e classificado. Em outra matéria, o jornal enalteceu a marca de Lionel Messi. Messi, o legado eterno do melhor de todos os tempos, a poucas horas de completar 39 anos. O Mundo Esportivo, na Espanha, o primeiro gol de Lamine Yamal em Copas do Mundo gerou reação imediata da imprensa da Espanha e pelo mundo. Os jornais espanhóis exaltaram o atacante, que abriu o placar na partida contra a Arábia Saudita. A seleção europeia não tirou o pé e aplicou uma goleada de 4-0, resultado também exaltado. ESPN, Noruega vence Senegal com o brilho de Haaland e se classifica, mas vê liderança em grupo da França na Copa escapar com gol no fim. DW alemão, alemães exaltaram a atuação de Dentes Undav, autor dos 2 gols da vitória de virada da Alemanha contra a Costa do Marfim, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. É engraçado, a gente pega essa matéria da Noruega. A Noruega perdeu a liderança do grupo exatamente por isso. Estava ganhando de 3-1. Como fez 3-2, ela perdeu o primeiro lugar para a França por causa disso. Porque se fosse 3-1, a Noruega era primeiro. Mas o que me chama mais atenção aqui do mundo é o jornal da França, né, que coloca-se a França hoje como a campeã da Copa do Mundo. E você vê que ninguém está preocupado mais com o Brasil, não. O Brasil aí, você viu que eles estão tirando deboche com o Brasil e com a Espanha, que a Espanha chegou pelo ranking da FIFA como a número 1 da FIFA. Então você vê que eles estão acreditando que a França vai atropelar, mas não fala da Argentina. Eles cutucam o Brasil, cutucam a Espanha, mas não cutucam a Argentina. Um dos fatores, né, que pode o Brasil conseguir uma coisa melhor na Copa, porque os times estão entrando, não entram mais com medo do Brasil. E, Roberto, vários anos, né, que a gente acompanha futebol, várias vezes o Brasil foi para a Copa do Mundo completamente desacreditado e sagrou-se campeão. Em 70 foi uma brigaiada terrível. Em 94 estava... treinador eu espero que o espírito do diretor Zé Francisco abaixe para a seleção seguir, porque está difícil ela seguir. Várias vezes o Brasil, a seleção brasileira saiu do país, mesmo em 62 com a Moré Moreira, que foi uma confusão danada para ele quando ele foi. Em 70 nem se fala, né, porque o Médici queria que convocasse o Dari, o João Saldanha encasquetou que não convocava. Resultado, saiu o João Saldanha, entrou o Zagallo, o Brasil foi lá, deu aquele passeio de bola. A primeira coisa que o Zagallo fez foi convocar. Não, mas ele é bobo, né? Então é o seguinte, é muito complicado esse negócio, eu já vi muito time. Em 82 o Brasil já foi como favorito. 82 e 86. Perdeu porque colocaram o Zico para bater um pênalti que ele estava machucado, né?
Em 82... Não era para bater o pênalti. Mas é isso não era aí. para bater o pênalti. Aquele- Tinha acabado de entrar em campo, colocaram o Dico para bater Aquele o pênalti. ditado, né? Se meu pai não tivesse morrido, estava vivo, né? 86, Agora, o Brasil 82. pode ser ex de todo jeito. Né? Se não ganhar, agora ele é ex 6 vezes sem ganhar. É. O ex só vem de qualquer jeito, viu, Beto? O ex sai. A CBF é capaz de comemorar. Eu estou ficando Não triste. dá tempo. Aí, ô, Roberto, ele tem muito tempo com bate-papo. E a CBF? O homem está espalhando mulher para o mundo inteiro ainda. Ele é bom que ele leva Cada lugar titular que e ele leva vai, as reservas. Cada lugar que ele vai, ele deixa uma. Não é porque como é Hoje. 3 sede, Hoje. colocou um em cada sede. Não dá tempo. Hoje saiu um detalhe, assim, todos os presidentes das federações estaduais estão assistindo a Copa, a convite da CBF, com as esposas e filhos. Tudo Roberto, pago pela CBF. Isso é normal, já vem há anos e anos fazendo. Aquilo ali é muito dinheiro que rola. É a entidade que mais fatura de futebol muito hoje, né, dinheiro. depois dos americanos. Então no Brasil. tem que gastar mesmo. Porque aí você vê na eleição, o Ronaldo Fenômeno teve um voto. Um voto. Eu não tinha. Eu não quis gastar. Não, mas não tinha voto. como, Eu não quis gastar. Não quis gastar. Quer dizer, os presidentes de federação, todos votaram. Apesar de que, Beto, eu acho que esse camarada, pelo menos, está melhor do que o que saiu. Mas já estão fazendo, já estão querendo puxar o tapete dele. Já vai puxar. Já ouvi falar que tem um presidente de uma federação aí, que é filho do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Isso, Mendes, tem, que já está querendo, por causa do escândalo lá das namoradas, eu estou achando que é uma vergonha isso, não sei bem. Já estão querendo puxar o Mas, ó, tapete dele. O negócio é a gente torcer, né? É Vamos vergonha torcer amanhã, se ele- Brasil. Vergonha- Para cá, seu Beto, vamos aí. Amanhã vou voltar os 4x0. Eu falei 4x0. Eu Mas falei por aquela 4x0, animada. deu 3x0. Perdi por. Um gol. Né? Então vou voltar meus 4x0 Só, pro Brasil. Aí eu acho que o Brasil deve vencer, eu acredito que vai vencer. Mas eu acho que esse placar, para mim, é 1 ou 2-0. É muito difícil passar disso com um time contra a Escócia, que não é bobo. Não é um timaço, mas não é time bobo. 2-1, Brasil. É por aí. Vai ser um jogo assim, não tem... Olha que nós vamos comemorar. Não, tomara, né, Beto? Tomara, O mas... Beto só vai comemorar se tiver gol do Neymar, que eu sei que o meu telefone vai tocar. Eu vou ter o prazer. Vou ter o prazer. Podemos acabar? Bem, amigos, a seleção 93 está chegando ao final e vamos agradecer as presenças do Beto Santos, do Marco Aurélio e voltaremos na próxima terça-feira, às 19 horas aqui ao vivo, na Rádio 93,3 FM. Um abraço a todos e uma boa noite. Um abraço, Boa torcedor. noite. Só saiu um pouquinho aqui errado, mas é na quinta-feira nós estaremos aqui às 19 horas, direto aqui da Rádio 93, para trazer E mais vamos torcer, Seleção né? 93. E estaremos comentando a grande vitória brasileira. Um abraço, torcedor.